Olá, bom dia. Essa apresentação integra os seminários sobre William Wundt, a história da vida dele, e sobre o nascimento da psicologia experimental através do Wundt, e compõe o seminário da aula de epistemologia e história da psicologia. Vamos começar então falando um pouco sobre a história, né, desse filósofo, médico e que se tornou psicólogo, William Wundt. Ele nasceu no século XIX, no começo do século XIX, na Alemanha, numa família de muitos outros estudiosos e pessoas extremamente influentes, né, no mundo, principalmente acadêmico. Então, ele vem de um berço extremamente privilegiado, né, nessa Alemanha do século XIX. Muito cedo, aos 13 anos, ele já começou a estudar e aos 24 anos ele já estava formado em medicina. William Wundt tem um papel muito importante dentro da psicologia, principalmente porque a história, né, da vida dele constitui um marco, né, que foi fundamental na psicologia. Até então, a psicologia ela era muito associada com o estudo da filosofia, quase que de forma indissociável. E aí foi através, né, da vida, obra e das criações do Wundt que essa primeira individuação, né, da psicologia, que mais tarde ia se tornar a psicologia como uma ciência independente, começou a ser feita. Então é por isso que esse nome é super importante, né, de respeitarmos e de sabermos a importância que esse cara teve. Em 1879, ele fundou o primeiro laboratório de psicologia do mundo, que era o Laboratório de Psicologia Experimental. E aí, por esse motivo, né, ele foi intitulado como o pai, de fato, da psicologia experimental. Além, né, da formação do laboratório, o Wundt conseguiu atrair para essa Alemanha do século XIX cientistas de diversas partes do mundo, que, né, no contexto da época, a gente não considerava como cientistas da psicologia, mas que mais tarde, né, hoje, quando a gente olha para trás, a gente denomina esses caras, né, enfim, de cientistas. Mas eram estudiosos, né, de várias partes do mundo, principalmente ali Europa, América do Norte, alguns lugares da Ásia, que tinham interesse em estudar psicologia, mas que até então no mundo não existia um lugar para que isso fosse feito, né, e concentrado. E com o surgimento, né, com a fundação do primeiro laboratório de psicologia, isso começou a ser praticado, né? Então, a partir disso, esses diversos estudiosos iam para a Alemanha, na cidade de Leipzig, que é o lugar onde foi originado esse primeiro laboratório de psicologia, para estudar. E aí depois, né, de passar por esse período imersivo, em contato com a psicologia, eles voltavam para os seus países, disseminando esses aprendizados. Uma coisa super interessante também é que com o advento, né, desse primeiro laboratório de psicologia, foi ficando muito claro que a psicologia tinha quase que uma obviedade, né, uma necessidade de se tornar uma ciência, né, de se tornar uma ciência independente. E aí uma forma como o Wundt fazia isso era trazendo para dentro, né, desse laboratório, de uma forma bem concreta, diversos elementos, né, da psicologia. Outro fator super interessante também é que o Wundt olhava para a consciência humana, para a mente, como um artefato que ele era quase que inerente à vida. Quase, e aí a gente pode, né, fazer uma associação de se há vida, existe consciência, né? E aí isso conversa, né, com algumas pessoas que vieram antes, a gente está falando aí desde Aristóteles, está falando de Darwin, mas ao mesmo tempo também ele tem um exemplo assim muito caricato, né, do quanto que isso foi muito absurdo na época, que foi Wundt afirmar
que até organismos unicelulares detinham consciência, né? E se hoje isso já é estranho de pensar, imagina, né, numa realidade do século XIX, que um protozoário, né, uma ameba, um ser que é unicelular, ele é sim dotado de consciência, né? E aí Wundt defendia isso através dos processos de alimentação, de fato, nos processos de nutrição de uma ameba. Ele dizia que só o fato de existir esse mecanismo, né, que é básico para a sobrevivência, já implica que existe algum grau de consciência, né, nesse ser, por mais que esse ser seja unicelular. O Wundt escreveu mais de 490 obras, e aí, em uma das suas obras principais, né, que é chamada Fundamentos da Psicologia Filosófica, ele defende que a consciência ela é universal, né, a todos os seres vivos. Um outro fato importante, né, para que existisse, né, esse nascimento da psicologia tomada como uma ciência independente, é o fato da psicologia ter sido trazida, né, para dentro de um laboratório. E aí o Wundt realizava diversos experimentos. Ele acreditava numa certa, né, fragmentação de corpo-mente, o que fazia com que, segundo ele, fosse possível analisar a mente quase que de uma forma desassociada do corpo, né? Então ele tinha uma lógica, né, de observação direta, né, dentro desses experimentos que ele fazia. E aí essa observação direta, ela pode ser, né, de duas formas. Tanto olhar para uma parte externa, né, do ser humano e dos seres vivos. E aí um exemplo disso é, sei lá, estudar os reflexos, né? Estudar os nossos reflexos automáticos, estudar os comportamentos que eles são involuntários a nós, né? Que eles não necessariamente estão conectados ao nosso estado de consciência. E ao mesmo tempo, uma observação também dos fenômenos que acontecem internos a nós, que aí eles já podem ser conduzidos, né, através de experimentos de forma muito consciente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é em si a psicologia experimental e de que forma que ela está sendo usada e praticada, qual que é a influência dela nos dias de hoje. Mas, para finalizar essa primeira parte, né, de vida e obra do Wundt, é muito importante não esquecer de trazer também todos os estudos e tudo que foi desenvolvido pelo Wundt na área da psicologia dos povos, né, da psicologia social, da psicologia, né, das populações. Isso é uma parte da obra dele que é quase esquecida, a gente ouve pouco falar, mas que trata muito sobre a diferença que existe de quando a gente está falando de fenômenos psicológicos no nível da unidade, né, de um indivíduo ou de uma população extremamente pequena, e quando a gente está falando aí de grandes populações, quando a gente está falando dos povos e das sociedades, né. O Wundt, ao todo, escreveu 9 obras, né, só sobre de que forma que a gente analisa, né, psicologicamente, de forma sistemática, as grandes populações, né? E aí ele acreditava que para essas grandes populações não faz nenhum sentido que a gente leve elas para dentro de um laboratório, né? Com condições, enfim, pré-estabelecidas para extrair conclusões a partir desses experimentos sistemáticos dentro de laboratório. Muito pelo contrário, ele acreditava que a forma, né, da gente entender como funcionam as populações e as pessoas quando elas interagem entre si no grande número é só através dessa observação direta. E aí ele trouxe muitos elementos, né, como os mitos das populações, como as religiões, como as crenças populares e todos esses outros aspectos observáveis que dizem muito sobre quais são os aspectos, né, que estão ali psicológicos nesse consciente das grandes populações.